Livro de Hebreus, Hebreus capítulo 3, verso 12 em diante. Amém? Todos acharam? Achou? Diga amém. Glória a Deus. Verso 13. Tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Porque nos temos tornado participantes de Cristo, se de fato guardamos firmes até o fim a confiança que desde o princípio tivemos. Amém? Até aqui, feche seus olhos. Pai, nós oramos nesta manhã ainda, rogando-te, ó Deus, que o Espírito do Senhor possa ministrar o nosso coração e fazer, ó Deus, com que nós nos tornemos pessoas cada dia muito mais sensíveis à Tua voz, muito mais, ó Deus, pessoas que estão vivendo dentro do propósito do Senhor, da visão do Senhor, e que nós jamais, ó Deus, jamais venhamos nos contaminar, ó Deus, com o fermento dos fariseus, ó Deus, que eram pessoas que, ó Deus, estavam muito mais preocupados com a sua aparência, estavam muito mais preocupados em sentar nos primeiros lugares, estavam muito mais preocupados, ó Deus, em fazer coisas para que os homens pudessem ver, mas sim, ó Deus, o coração distante de Ti. Nós oramos nesta manhã que o Espírito do Senhor possa sondar a nossa vida, e se há em nós algum caminho mau, que o Senhor possa nos guiar debaixo da luz do Teu Espírito, no nome de Jesus. Amém. Sabe, irmãos, antes de compartilhar, eu queria só dizer aos irmãos, na verdade, assim, da importância de você entender o que eu quero compartilhar com você. Não que você tenha essa vida, ou que você esteja vivendo essa vida que eu quero compartilhar com você nesta manhã, mas que você se atente, para a palavra do escritor de Hebreus, porque na verdade ele começa dizendo, no verso 12, ele começa dizendo assim: tende cuidado. Não quer dizer que as pessoas já estavam assim, ou que elas estavam vivendo assim, mas ele faz uma advertência. Na verdade ele diz para as pessoas: olha, tende cuidado. Tende cuidado. Por quê? Porque quando ele fala que é para nós termos cuidado, é porque existe a possibilidade de nós nos tornarmos pessoas assim como ele está dizendo aqui no livro de Hebreus. E você sabe, irmãos, quando principalmente a nossa mãe dizia assim para nós: olha, meu filho, tenha cuidado, olha onde você vai, tenha cuidado com isso, cuidado com aquilo. As pessoas até muitas vezes dizem assim: é praga de mãe esse negócio, porque toda vez que a mãe fala tem cuidado, alguma coisa acontece. E na verdade, quando o escritor de Hebreus fala tende cuidado, é porque ele está dizendo muito claramente que aquilo que nós vamos compartilhar aqui nessa manhã, isso pode acontecer com a sua vida, isso pode acontecer com a minha vida. E nós temos que tomar muito cuidado para que nós não venhamos nos envolver ou venhamos viver essa vida que ele está nos mandando tomar cuidado. Então, ele diz assim, verso 12: tende cuidado, verso 12: tende cuidado, irmãos, jamais aconteça de haver em vós um coração perverso e incrédulo. E olha o que ele termina dizendo: que vos afaste de Deus. E nós talvez possamos pensar, irmãos, que quando ele está dizendo isso aqui, nós talvez possamos pensar que isso está relacionado só a uma questão de desviar da fé, de perder a fé, de deixar de andar com Jesus, de deixar de estar na igreja. Mas é possível, olha que isso é muito sério, é possível talvez nós estarmos dentro da igreja, é possível talvez nós estarmos participando de todos os rituais da igreja, é possível talvez nós estarmos envolvidos com toda a liturgia de um culto, é possível talvez nós estarmos praticando todos os princípios que uma igreja local pratica, mas estamos com um coração muito longe de Deus, estamos com uma vida muito aquém daquilo que Deus planejou para que nós vivêssemos. Por quê? Porque na verdade nós podemos ir nos acostumando com a vida cristã.
Nós podemos ir nos acostumando com essa questão de andar com Jesus, de viver com Jesus, de estar na igreja, né, de se relacionar com as coisas de Deus. Nós podemos ir nos acostumando com isso. E a vida cristã para nós pode se tornar muitas vezes, irmãos, e aqui o escritor de Hebreus, se é que é Paulo que escreveu, e eu acredito muito, pode muitas vezes estar se tornando conosco o que era a realidade dos religiosos lá, quando Jesus veio ao mundo. Porque várias vezes Jesus estava tentando abrir os olhos deles, que ele era o Cristo, que ele era o Messias, mas eles estavam tão arraigados num contexto religioso, e esperando tanto o Messias que se assentasse no trono em Jerusalém, que quando Jesus veio, eles não atentaram que Jesus era Jesus, que ele era o Messias, que ele era o Cordeiro de Deus, que ele era o Salvador. E olha, querido, nós podemos talvez muitas vezes estar dentro da igreja e até praticando muitas coisas dentro da igreja, mas nós podemos estar com um coração longe de Deus. E o que a palavra de Deus diz é o que nós mais devemos guardar é o nosso coração. De tudo que se deve guardar, guarda o seu coração. E olha, talvez nós possamos pensar assim: ah, pastor, mas eu estou bem com Deus. Eu quero voltar a te dizer o princípio do tendes cuidado. Porque nós vamos perceber na palavra de Deus que sempre depois, sempre após um tempo poderoso de Deus na vida dos grandes homens de Deus, sempre após esse tempo poderoso, eles viveram um tempo de crise. Ora, foi assim com Abraão. A Bíblia fala que ali em Ur dos Caldeus, Deus chama Abraão para que Abraão se tornasse, né, aquele que ia conquistar uma terra prometida. Mas imediatamente após o chamado de Deus, após aquela experiência tremenda que Abraão teve com Deus, a Bíblia diz que imediatamente Abraão teve um problema sério na sua vida. Por quê? Porque ele desobedeceu a Deus. Ele não obedeceu completamente o que Deus pediu para ele fazer. Moisés, querido, diante de tantas experiências poderosas que Moisés teve com Deus, de sinais, de maravilhas, de prodígios, Moisés, num determinado momento da vida dele, ele perde o chamado de Deus, e ele não entra na terra prometida. Por quê? Porque a palavra de Deus fala que era para Moisés falar para a rocha na segunda vez. A primeira era para ferir. Os irmãos sabem que essa rocha aponta para Jesus, e que Jesus deveria ser ferido uma vez, não duas. E quando Jesus foi ferido pela vara de Moisés pela primeira vez, pronto, ali já estava representando Cristo sendo ferido. Mas Moisés estava tão cheio de si, tão acostumado com esse negócio do mover de Deus, que Moisés chega e ele quer fazer um show especial, para mostrar para as pessoas que ele tinha poder. E ele então vem e fere a rocha de novo, e Deus fala: olha, porque você fez isso, você não vai entrar na terra que eu prometi dar aos vossos pais. Você não vai entrar na terra prometida. Foi assim, irmãos, com Davi. Depois que Davi vence Golias, e Davi tem aquelas experiências tremendas, a Bíblia diz que num ano em que todos os reis deveriam ir para a guerra, Davi resolve não ir para a guerra, e fica lá no terraço do seu palácio, e lá de cima ele encontra uma mulher linda, nua, tomando banho. E ele faz o quê? Ele toma aquela mulher para si, e ali é o início de uma degradação espiritual e familiar. Foi assim na vida de Elias. Quando Elias acabou de vencer os profetas de Baal, aquela mulher chamada Jezabel, ela manda um recado para Elias: olha, diga a esse homem que hoje, tão certo, assim como ele fez com os profetas de Baal, eu vou fazer com ele. E Elias fez o quê? Correu e escondeu. Não foi diferente, irmãos, com o próprio Jesus. A Bíblia diz que logo após Jesus ser cheio do Espírito Santo ali no batismo de João, e automaticamente o Espírito veio e desceu sobre ele, né, através daquela pomba ali, que representava e representa o Espírito Santo, a Bíblia diz que Jesus foi levado ao deserto para ser o quê? Tentado pelo diabo. Não foi diferente com Paulo. Imediatamente após a conversão de Paulo, a Bíblia diz que os discípulos te rejeitaram, e os homens passaram a querer matar Paulo. Ora, o que eu quero te dizer é que sempre depois, irmãos, de uma grande experiência com Deus, sempre depois de um grande tempo poderoso com Deus, Deus muitas vezes permite que nós passemos por momentos de sequidão espiritual. Porque Deus quer que eu e você não vivamos, escuta isso, Deus quer que eu e você aprendamos a viver
não de sentimentos emocionais, mas de uma realidade espiritual. E tem muitos crentes que têm vivido a vida cristã secos, uma sequidão espiritual, porque a vida deles é muito mais envolvida com a religiosidade, com os rituais de um culto, com os rituais da vida de uma igreja, do que propriamente de uma realidade profunda com Jesus. E olha, irmãos, é evidente na nossa vida quando nós vamos nos tornando pessoas frias. É evidente na nossa vida quando nós vamos nos tornando pessoas secas espiritualmente. A Bíblia nos relata algumas características de alguém que vai se tornando uma pessoa que está debaixo de uma sequidão espiritual. Primeiro, a Bíblia fala que essa pessoa, ela vai se tornando uma pessoa mecânica naquilo que ela faz para Deus. Eu me lembro, irmãos, eu vou dizer de mim porque eu posso falar de mim o quanto quiser, sou eu mesmo. Mas eu me lembro a primeira vez que eu dirigi louvor na igreja. Eu me lembro a primeira vez que eu preguei num grupo familiar, eu lembro. E eu me lembro a primeira vez que eu preguei numa reunião de jovens no Colégio Objetivo no centro da cidade. Irmãos, quanto peso, quanto encargo. Eu me lembro que a minha barriga gelava, meu coração disparava, né? E as pernas bambas, e aquela coisa de que eu não vou conseguir, eu não vou dar conta, eu não sou capaz. Mas esse sentimento, ele produzia em mim uma dependência exclusiva de Deus para fazer o que eu tinha que fazer. E eu me lembro que depois de um tempo, na minha fé cristã, e acostumando com o púlpito, acostumando com as coisas de Deus, eu me lembro que muitas vezes, irmãos, olha, eu me lembro que, abrindo um parênteses aqui, eu me lembro que quando eu estava escalado para o louvor, irmãos, eu ficava horas e horas orando no dia que eu tinha que ministrar louvor, aos domingos. Eu ficava horas, trancava no quarto, tinha dia que eu nem almoçava, e já estava casado, eu dizia para a Cristiane, olha, não me incomode hoje eu preciso tirar muito tempo com Deus, porque hoje eu vou ministrar. Com o passar do tempo, irmãos, eu me lembro que eu fui caindo numa prática religiosa. Por quê? Porque eu sabia como fazer as coisas. E eu fui me tornando uma pessoa religiosa. Eu fui me tornando uma pessoa que praticava aquilo porque eu sabia como praticar. Só que acontece, irmãos, muitas vezes aquilo era até mecanicamente fácil de se fazer. Mas na prática aquilo não fluía. Por quê? Porque mexia com as emoções, mas não tocava o espírito das pessoas. E eu me lembro um dia que o meu discipulador, ele falou assim para mim, ele usou uma expressão muito interessante, ele falou assim para mim, olha, Samuel, o que você faz na carne, só toca a carne das pessoas, mas o que você faz no espírito, toca o espírito das pessoas. Aquele dia para mim, irmãos, foi um baque espiritual. Aquele dia para mim foi um mover de Deus na minha vida, porque daquele dia em diante eu decidi no meu espírito nunca mais fazer as coisas para Deus, ainda que eu soubesse fazer as coisas. Eu decidi não fazer as coisas para Deus mecanicamente, religiosamente. Mas é fato, irmãos, que quando nós vamos nos tornando pessoas secas espirituais, nós vamos repetindo os atos que nós estamos acostumados a fazer, mas nós vamos repetindo isso de forma mecânica. Por quê? Porque nós já sabemos como faz. É muito parecido com Nadab e Abiú, que eram os filhos de Arão, que a Bíblia fala que quando o templo foi construído, o tabernáculo, a Bíblia fala que Deus então falou para Abraão e Arão, para Moisés e Arão, olha, vá lá, pega o incensário, né, coloque azeite, acenda o fogo e me ofereça adoração. E a Bíblia diz que quando eles fizeram isso, colocaram o incensário, que a fumaça subiu e tocou as narinas de Deus e encheu os céus. A Bíblia diz que a glória de Deus desceu e encheu todo o tabernáculo, de forma que as pessoas não podiam entrar dentro do tabernáculo. Tamanha era a presença de Deus, tamanha era a glória de Deus naquele lugar. Mas a Bíblia diz que Nadab e Abiú, que eram filhos de Arão, eles acharam aquilo muito interessante, muito bonito. E eles foram lá no fundo do quintal, pegaram uma latinha de extrato de tomate elefante, colocaram um óleo velho lá que já estava tudo rançoso, colocou fogo e disse, Senhor, agora aceita a nossa fumaça de adoração. E a Bíblia diz que Deus veio. Mas a Bíblia diz que Deus veio com fogo e matou os filhos de Arão.
porque eles ofereceram fogo estranho ao Senhor. Então escute, primeira coisa, será que muitas vezes nós estamos nos tornando pessoas mecânicas nos nossos cultos, na nossa oração, na nossa comunhão, no nosso relacionamento com Jesus? Será que muitas vezes nós temos nos tornado pessoas que sabem o que fazer, e porque sabemos o que fazer, nós estamos acostumados a fazer o que tem que fazer, mas muitas vezes isso não é fruto de uma realidade profunda com Jesus? Ora, irmãos, eu não estou dizendo que está acontecendo com você, mas eu estou dizendo como o escritor de Hebreus diz: tende cuidado, porque isso pode vir a acontecer se nós não guardarmos o nosso coração e entendermos que o nosso relacionamento com Jesus tem que ser um relacionamento de vida. Quantas pessoas, irmãos, talvez estão liderando uma célula, mas mecanicamente? Quantas pessoas estão discipulando mecanicamente? Quantas pessoas estão aconselhando as pessoas mecanicamente? Essa semana eu tinha que aconselhar um casal em uma situação delicada, e eu passei horas orando, dizendo: Senhor, me dá uma direção, Senhor, fala ao meu coração, Senhor, como que eu vou fazer, Senhor, como que eu vou falar, Senhor, o que eu tenho que falar, Senhor, como que eu tenho que agir, Senhor, usa-me segundo o seu propósito para trazer uma palavra diretiva ao coração dos meus irmãos, porque eles precisam ouvir a sua voz. Mas quantos de nós, irmãos, estamos fazendo as coisas mecanicamente? Essa é uma característica de alguém que está se tornando seco espiritual. Essa é uma característica de alguém que está só repetindo aquilo que já é costume da sua prática normal, porque na verdade não é uma realidade de um relacionamento com Jesus, mas é uma realidade daquilo que você já sabe fazer. Então, primeiro, ele vai se tornando uma pessoa mecânica. Segundo, ele vai se tornando uma pessoa religiosa. Ele é só um religioso. Ele é só alguém, irmãos, que mudou de endereço, porque talvez a igreja onde ele congregava era lá na igreja da Praça Pio X, Pio XII, Pio XX, Pio XV, e chegava lá, você pegava o seu livrinho e ficava lendo o seu livrinho e repetia aquele livrinho, mas na verdade não tinha realidade. Muita gente, irmãos, depois de uma experiência profunda de um encontro com Deus, muita gente depois de uma experiência poderosa de salvação, muita gente depois de uma experiência tremenda de um chamado, talvez Deus está permitindo você estar dentro de um tempo, mas você não está entendendo que esse tempo não é para você ficar prostrado nele, mas esse tempo é para produzir na nossa vida realidade espiritual. Porque, irmãos, uma coisa triste de se viver são crentes que estão dentro da igreja, cultuando a Jesus, mas que são religiosos e estão acostumados com as práticas religiosas. Olha, queridos, são muitas pessoas assim. São muitas pessoas que estão acostumadas, hora de ir para a igreja, e vem para a igreja, mas não é aquele sentimento profundo no coração de: eu estou indo cultuar a Deus. Olha, deixa eu dizer uma coisa, irmãos, a igreja evangélica no Brasil nunca cresceu tanto como ela cresceu nesses últimos anos. Nunca. Mas eu vou dizer uma coisa muito séria para você: a igreja nunca também deixou de fazer, ou melhor, a igreja nunca viveu um tempo tão ruim como esse tempo que ela está vivendo, na questão de influenciar a nossa sociedade. Nós não influenciamos a nossa sociedade. Na verdade, nós somos até... Olha, irmãos, me perdoa, não estou dando duro em você. Eu estou dizendo para você: tente cuidado. Pega essa palavra para você como tente cuidado. Mas a igreja nunca, irmãos, deixou de influenciar tanto uma nação, e a nossa nação, como tem sido nesse tempo. Irmãos, quantos escândalos envolvendo igreja, quantos escândalos envolvendo pastor, quantos escândalos envolvendo membro de igreja. Esses dias eu vi uma reportagem que eu não tive nem coragem de terminar de ler a reportagem, de um pastor que estuprou uma criança no Brasil e disse que foi Deus que mandou. Espera aí, sabe, esses dias é agora, né? Não sei se é ou se não é, se é verdade, se não é, mas, né, o presidente da Câmara, né, fazendo rolo com dinheiro envolvendo igreja. Bom, qual é o problema? Nós estamos nos tornando talvez pessoas religiosas, que nós, na verdade, estamos muito mais envolvidos num sistema do que, na verdade, quebrando e destruindo os sistemas mundanos e estabelecendo o reino de Deus. Então a grande questão é: será que nós, muitas vezes, tende cuidado, não temos nos tornado pessoas religiosas,
que talvez estamos até aqui na igreja, irmãos, com as nossas cores, com as nossas redes e tal, e aquela coisa, mas qual é a realidade disso? Qual é a realidade de sentimento, de zelo, de amor, de misericórdia, de compaixão pelos perdidos? Talvez nós até falamos e temos, e estamos aí, e bombando e aquela coisa, mas qual é o zelo que nós temos pelas pessoas perdidas que estão do nosso lado muitas vezes? Pessoas que estão se tornando pessoas religiosas, tenham cuidado. Terceira característica de alguém que está se tornando seco, é que eles, na verdade, irmãos, eles se tornam frios e indiferentes. Lá em Lucas, não vou abrir, depois você pode anotar, só por causa do tempo, irmãos. Mas lá em Lucas capítulo 22, verso 46, a Bíblia fala que Jesus leva os discípulos para o monte para orar, e enquanto eles estão orando, enquanto Jesus está orando, eles estão dormindo, e Jesus volta e fala: olha, nem uma hora pudestes vigiar comigo. Quantos de nós, irmãos, né, de uma forma geral lá fora, porque aqui nós só estamos hoje sendo alertados, não é a nossa realidade no nome de Jesus, mas quantos de nós, irmãos, estamos nos tornando frios? Não oramos, não lemos a Bíblia. Lá em Provérbios capítulo 13, a Bíblia diz que quem rejeita a palavra do Senhor, rejeita a bênção de Deus. Quantos de nós não gastamos tempo mais com a palavra? Quantos de nós não oramos? E quando eu falo orar, irmãos, não estou falando orar porque nós queremos um milagre. Porque muitos de nós oramos porque queremos um milagre. Oramos porque queremos casar, oramos porque queremos um carro, oramos porque queremos uma casa, oramos porque queremos um emprego melhor, oramos porque queremos um salário melhor, oramos porque queremos a solução do nosso casamento, oramos porque queremos que esses filhos mudem de vida. Mas qual é o tempo que nós oramos só porque nós queremos falar com Jesus, porque nós amamos a Jesus, só porque nós queremos estar com Ele, só porque nós temos prazer em estar com Ele, só porque nós temos fome dEle, só porque nós queremos comer do pão vivo que desceu do céu e beber da água que sacia a nossa sede? Qual é o dia, o tempo, o momento que nós fazemos isso? Porque na verdade, irmãos, muitos de nós não fazemos isso porque não temos prazer em estar com Deus, não temos alegria em estar com Jesus. Sabe, irmãos, a vida de muitas pessoas tem se tornado o que ela é hoje em dia, porque na verdade não existe relacionamento com Jesus. Muita gente que não gasta tempo com Deus, irmãos. Tem muita gente que está dentro da igreja que não ora, mas não é aquela oração porque você quer um milagre, mas é aquela oração só porque você quer estar na presença dele. Como a palavra de Deus diz lá sobre aquela mulher, né, que veio e quebrou aquele vidro de perfume e derramou aos pés de Jesus. Jesus fala para um religioso que estava lá na sua mente pensando: se esse homem fosse Jesus mesmo, ele saberia que essa mulher que toca os seus pés é uma mulher imunda, prostituta, uma mulher toda errada, foi pega em adultério, a vida toda torta. Jesus fala, sabendo o pensamento dos homens, a Bíblia diz, Jesus fala: olha, eu entrei na sua casa, já estou aqui há muito tempo, você nem me deu um pano para limpar os pés quando eu entrei aqui, mas essa mulher, desde a hora que eu entrei aqui, ela não cessa de chorar e limpar os meus pés com seus cabelos, porque era uma mulher que estava desesperada por Jesus, porque queria Jesus, porque amava Jesus, porque o centro da sua vida era o Cristo, porque a vontade maior da sua vida era o Cristo, porque o propósito maior da sua existência era Cristo. Cristo era tudo para ela. Mas muitos de nós, irmãos, nós estamos usando Jesus. Tende cuidado, não é o caso dos irmãos, mas tem muita gente na igreja usando Jesus, usando Deus. Eu preciso de um milagre, Deus, resolve meu problema. Depois que Deus faz o milagre, valeu Deus, foi jóia, até amanhã. Sabe, como se Deus fosse algo que nós fôssemos usá-lo quando nós precisamos dele, mas não por um relacionamento profundo com ele, porque nós amamos a ele e desejamos a presença dele na nossa vida. Quantas pessoas frias, indiferentes, para muitos indifere, tanto faz. Se tem alguém, esses dias, irmãos, eu estava andando na rua e eu vi uma pessoa, era impossível pregar o evangelho para ela, muito sujo, fedendo, roupa rasgada, mas não é por isso, é porque ele estava completamente desacordado, de tanta droga. Quando eu passei perto dele, o Senhor tocou meu coração e veio um sentimento, irmãos, de misericórdia, de compaixão daquela pessoa. Eu fiquei pensando, isso é o sonho de Deus, isso é o propósito de Deus que está sendo destruído, porque Deus criou a humanidade para um propósito.
Mas quantos de nós hoje, irmãos, estamos indiferentes ao que está acontecendo ao nosso lado? Quantos de nós hoje estamos indiferentes quando nós falamos que nós queremos nos envolver com célula, com discipulado? Os irmãos muitas vezes falam: eu não vou me envolver com nada não, eu não quero saber de nada não. É porque nós achamos que nós estamos atrás de números. Nós não estamos atrás de números, nós estamos atrás de gente que precisa ser salva, restaurada, transformada. Mas nós estamos muito mais envolvidos com os nossos afazeres, que não nos levam a lugar nenhum em Cristo. E deixamos de fazer o que Cristo nos chamou para fazer o que mais nos satisfaz, porque achamos que isso é o mais importante. Ora, irmãos, tende cuidado. Tende cuidado não haver em vós perverso coração que vos afaste de Deus. Que é um coração que está contaminado, que está cheio de coisas que não tem nada a ver com Deus. Por isso ele fala muito claramente e nos mostra: pessoas assim vão se tornando frias e indiferentes. Quarto, pessoas assim vão perdendo o apetite espiritual. Você já não tem fome. Essa é característica de quem está doente. Essa é característica, irmãos, de quem não tem mais graça, presença. Quantos de nós estamos perdendo o apetite espiritual, irmãos? Talvez em outro tempo na sua vida você orava e gastava muito tempo em oração. Na hora da adoração você chorava e se derramava. Irmãos, esses dias eu estava lendo um texto e o escritor estava dizendo: esta geração é a geração dos olhos secos. De gente que não chora na presença de Deus. De gente que não se derrama na presença de Deus. De gente que não tem um coração desesperado por Deus e os olhos deles não saem lágrimas, não choram. Porque na verdade, irmãos, você não pode chorar diante de Deus, mas a Bíblia nos mostra muito claramente que os grandes homens de Deus que alcançaram os propósitos de Deus foram homens que aprenderam a chorar na presença de Deus. Foram homens que aprenderam a derramar lágrimas com muito arrependimento, quebrantamento, um coração contrito e derramado na presença de Deus com muita intensidade. Pessoas que vão se tornando pessoas religiosas, elas vão se tornando pessoas, irmãos, que perdem o apetite espiritual. Interessante ver a vida. Sabe, irmãos, lá no livro de Juízes, capítulo 15, a vida de Sansão começou bem e terminou tão mal, porque terminou com um desejo de fazer e cumprir o propósito de Deus. Começou com uma postura tão nobre na presença do Senhor, mas terminou tão mal, descendo a uma cidade, se envolvendo com uma prostituta, falando do seu segredo com Jesus, com Deus, que era o seu segredo, que a força estava no seu cabelo. Ali ele é preso, amarrado, perde a visão, fala da visão espiritual, perde o chamado, perde o propósito, e pela graça e misericórdia de Deus, pede força de Deus pela última vez, para destruir o templo daqueles que eram contra Deus, debaixo de uma idolatria maligna. E muita gente morre, mas ele morre também. Espera aí, valeu a pena? Quantos de nós, irmãos, olha, nós fizemos sucesso, fomos poderosos. Quantos de nós talvez, não fizemos coisas grandes para Deus, mas talvez se você olhar para a realidade do seu contexto de vida, talvez você está longe de Deus. Tente cuidado, está frio em relação ao chamado, está frio em relação ao propósito, pensando em desistir, não quero mais, é difícil, é complicado, porque perdeu a visão. Sansão começou bem, se envolveu com a Dalila, falou dos seus sonhos, do seu segredo, da sua intimidade com Deus. Foi preso pelos filisteus, teve os seus olhos vazados e morreu. Isso é característica, irmãos, de alguém que está perdendo o apetite espiritual, que está perdendo a fome. Você sabe, uma pessoa que não quer comer, querido, é só uma característica que ele está doente. Quem não quer comer, que você chega lá e fala, vamos comer, e ele já está dias sem comer, e fala, vamos comer, e ele fala, não quero comer hoje não, estou com fome. É só uma característica que tem alguma coisa errada, tem alguma coisa que não está certa. Quantos de nós, irmãos, vamos perdendo o apetite? Vamos para a igreja? Não, hoje vou não. Vamos para a célula hoje? Não, hoje vou não. Vamos orar? Não, não quero orar agora não, vou assistir uma televisão. Ora, irmãos, escuta, tem gente que é capaz, irmãos, eu me lembro de um irmão que ele pegava 20 filmes para assistir o final de semana. 20 filmes. Porque o final de semana era o meu lazer, meu descanso.
Eu fico pensando, o cara que assiste 20 filmes, depois que ele sai da frente da televisão, de ter assistido 20 filmes, como é que ele sai? Porque na verdade você é aquilo que você come. Então 20 filmes românticos, você sai romântico. Estou apaixonado. Pena que você não está apaixonado por Jesus, querido. Porque para estar apaixonado por Jesus, tinha que assistir 20 filmes na presença dele. Que são filmes espirituais, que ele ia passar num telão espiritual, que você ia fazer parte dele para a glória de Jesus. Se é 20 filmes de terror, você sai passando medo em todo mundo. Se é 20 de violência, você sai querendo matar. Se é 20 de comédia, você sai fazendo graça para todo mundo. Mas você não tem a graça de Deus. O problema, irmãos, é que nós estamos perdendo o apetite espiritual. Que nós não temos prazer naquilo que são as coisas de Deus. E até nos esforçamos imensamente para fazer aquilo que não te leva em Deus a lugar nenhum. E Paulo diz: tende cuidado de não ter um coração perverso que vos afaste do Senhor. Quinta característica, irmãos, ele não consegue mais ouvir a voz de Deus. Lá em Lucas capítulo 24, verso 32, a Bíblia fala que Jesus estava conversando com 2 discípulos no caminho de Emaús, e Jesus ao lado deles, conversando com eles, e eles virando e falando para Jesus: não sabe dos últimos acontecimentos? Mataram o nosso Salvador. E Jesus: é mesmo? Mataram. Esconderam o corpo dele agora, roubaram o corpo dele. E Jesus: é mesmo? Mas isso não está na palavra, não tinha que se cumprir. Mas nós estamos muito tristes. Jesus ao lado deles. Muitas vezes, irmãos, o Senhor está no nosso meio, mas você não sente a presença de Deus. Muitas vezes Deus está lá na sua célula, mas você não sente a presença de Deus. Muitas vezes Deus está lá no seu quarto, mas você não sente a presença de Deus. E mais ainda, Deus está dentro de você através do Espírito Santo, e você não sente a presença de Deus. E aí depois, quando lá eles entram na casa falando: olha, nós estamos muito tristes por causa do nosso Salvador. Aí alguém vira e fala: olha, nós o vimos. Aí Jesus aparece no meio da sala e fala: paz seja convosco. Aí eles tomam um susto. E aí quando ele revela que é ele fala: por acaso não nos ardia o coração? Sim, ardia. Tem muita gente que o coração arde, mas ele já não percebe, ele já não vê, ele já não sente, ele já não toca. Porque na verdade, irmãos, o que faz é que muita gente perdeu a capacidade de ouvir a voz de Deus. A Bíblia diz que todos aqueles que são filhos de Deus, quantos filhos nós temos aqui? Diga aleluia nessa manhã. A Bíblia diz que todos aqueles, Romanos capítulo 8, verso 14 e verso 16, todos aqueles que são filhos de Deus são guiados pelo Espírito Santo de Deus. Aquele que se uniu ao Senhor é um só Espírito com Ele. Se Deus falou, Deus fala até hoje, Deus está pronto para falar com você. Mas a questão, irmãos, é que nós criamos por causa do pecado, nós criamos por causa da carne, nós criamos por causa do mundo uma barreira, uma parede que nos separa de Deus, que nos deixa muito longe de Deus, que faz com que Deus talvez até fale conosco, mas nós não sabemos mais discernir a voz de Deus. Sabe por quê? Porque nos falta relacionamento com Ele. Quando você tem filhos, e quando você é casado muito tempo com a sua esposa, quando ela fala, você sabe que foi ela que falou. Ouviu uma voz: ó, minha mulher está chegando. Como é que você sabe? Ouvi a voz dela. Ó, meus filhos estão chegando. Como é que você sabe? Ouvi a voz desse menino, conheço a voz desse menino de longe. Mas por quê, irmãos? Porque existe um relacionamento. Quando você se relaciona com Jesus, você vai ouvir a voz de Deus de longe. Quando Ele falar, você vai conseguir ouvir de longe. Mas sabe por quê? Porque você tem relacionamento e você conhece a voz do seu Senhor. A Bíblia diz, irmãos, Jesus diz assim, no livro de João: as minhas ovelhas me conhecem e eu as conheço. Elas ouvem a minha voz e me seguem. Olha para o seu irmão e fala: você tem escutado a voz de Deus, querido? Você tem escutado a voz de Deus para as direções de Deus para a sua vida? Grande verdade, irmãos, é que quem vai se tornando seco espiritual,
ele vai perdendo a sensibilidade, vai se tornando incapaz de ouvir a voz de Deus. Última característica: quem está seco espiritual, irmãos, ele deixa de andar na luz. Sequidão espiritual nos leva a andar debaixo do oculto, com coisas ocultas, com coisas escondidas na nossa vida. A Bíblia diz lá em 1 João assim: se andarmos na luz, o que a Bíblia diz? Ele está em nós, se andarmos na luz. Quantos de nós, irmãos, estamos andando em trevas? Quantos de nós estamos andando com coisas escondidas na nossa vida? Quantos de nós estamos andando com coisas estranhas na nossa vida, que ninguém sabe o que você está fazendo, que ninguém sabe como você está agindo, que ninguém sabe o que você está fazendo, só você e você lá dentro do quarto, só você e você dentro de um banheiro, só você e você frente a um monte de dinheiro, só você e você frente a uma televisão, só você e você frente às oportunidades que você tem todo dia. Está fazendo o quê? É porque nos falta capacidade de andarmos na luz. Quem vai se tornando seco espiritual, ele se torna uma pessoa, irmãos, oculta. Ninguém sabe nada da vida dele. E aparentemente, religiosamente, está tudo ótimo, está tudo uma bênção, porque ele continua pulando, correndo, corre para lá, corre para cá, agora pula, agora dá glória a Deus, agora levanta a mão, agora baixa a mão, agora vira a cabeça para a direita e para a esquerda, agora para a direita, agora para... Não, ele está fazendo tudo direitinho. Ele sempre fez isso e continua fazendo tudo do mesmo jeito. Mas, lá no íntimo, lá no escuro, lá no oculto, na verdade ninguém sabe o que ele está fazendo. São secos espirituais. São aqueles que estão debaixo de uma sequidão espiritual. Sabe, irmãos, é possível restaurar isso? É possível. Deus pode restaurar isso? Deus pode restaurar isso. Primeiro, irmãos, a Bíblia diz que quem está plantado junto às águas de descanso, a Bíblia diz que quem está plantado junto aos ribeiros de água, a Bíblia diz que as suas raízes são sempre encharcadas pela água que vem do céu. Isso fala de relacionamento. Como que eu posso restaurar e arrancar a sequidão da minha vida? Primeiro, por um relacionamento profundo com Jesus. Você precisa dispor o seu coração, irmãos. Olha, deixa eu te dizer uma coisa. Muitas vezes eu fico nos vendo, irmãos, e eu me assusto um pouco conosco. Eu digo isso com sinceridade. Porque você sabe, olha, deixa eu dizer uma coisa. Ninguém dá o que ele não tem. Diga, ninguém dá o que ele não tem. E esses dias, eu tenho observado, olhado para nós, e quando a gente fala assim, vamos orar, fique de pé, vamos orar. Você já viu como nós oramos? Se é em grupo, o fogo cai. Se é individual, é uma múmia. Tem gente que não consegue orar. Só que ninguém ora aqui, se ele não ora lá. Ninguém adora aqui, se primeiro ele não adora lá. Ninguém é íntimo aqui, se ele não é íntimo lá no quarto. Por isso que o primeiro princípio que Jesus fala, quando você orardes, qual que é a primeira coisa que ele fala? Entre no seu quarto, feche a porta. Primeira coisa. Isso fala de quê? Fala de relacionamento. E Jesus é tão interessante que ele fala de quarto, porque quarto é lugar de quê, irmãos? De intimidade. Quarto é lugar de relacionamento profundo. Então Jesus está te mostrando claramente o primeiro princípio. Quer arrancar a sequidão espiritual? Quero. Primeiro, você tem que ter vida de quarto. Você tem que ter vida de intimidade. Você tem que ter vida de relacionamento com Jesus. Quantos de nós, irmãos, hoje, né, aí fora, porque aqui é só tem descuidado hoje. Mas quantos de nós, irmãos, não oramos mais? Não tiramos tempo com Deus. Não temos relacionamento com Jesus. Não estamos na presença dEle. Se queremos, irmãos, ter a restauração espiritual, arrancar a sequidão, nos tornarmos pessoas encharcadas pela vida de Deus, primeira coisa, nós precisamos tirar muito tempo com Jesus. Você precisa entender que o seu TSD é a coisa mais importante da sua vida. Essa semana eu estava aqui com os irmãos, né, na nossa reunião aqui, depois do Redil, do MD,
E eu estava falando para os irmãos, qual que é o ponto mais importante no discipulado? Você levar o seu discípulo a ter uma vida espiritual saudável. Essa é a coisa mais importante. Mais importante. Porque quem ora vai ter direção de Deus para resolver seus problemas no casamento. Quem ora vai saber administrar os seus recursos. Quem ora vai saber administrar os seus problemas. Quem ora vai ter direção de Deus. Quem ora vai ouvir a voz de Deus. Quem tem intimidade com Jesus, ele não vai estar vazio, mas ele vai estar cheio da presença de Deus. E ele vai entender que os problemas que ele tem não são maiores do que o Deus que ele serve. Mas quem não ora, ele vive dando problema. Quem não ora, ele vive em dificuldade. Quem não gasta tempo com Deus, ele vive em crise. Irmãos, esses crentes que estão sempre em crise. Estou em crise. Passou uma semana, como é que você está? Outra crise. Passa 3 semanas, como é que você está? Agora a crise é maior, agora foi feia. Aí 4 semanas, naquelas ficaram para trás, porque essa que está agora não se compara a nenhuma das que foi até agora. A vida dele é uma crise. A vida dele é problema. A vida dele é uma vida, irmãos, que constantemente você nunca vê alegria, celebração, festa. Irmãos, eu fico pensando, quem quer andar com um crente que o tempo inteiro está em crise? Quem quer ir numa igreja cujos seus membros o tempo inteiro estão? Estou na guerra, estou em crise, estou na batalha. Ó céus, resolva. Vai para diante de Deus. Vai ter relacionamento com Jesus. Vai ouvir a voz de Deus. Vai pedir a direção de seus irmãos. Vida cristã é alegria no espírito. E não essa angústia de alma que um monte de gente vive. Oprimido, deprimido, triste, angustiado, amargurado, desesperado, tudurado. Porque na verdade, irmãos, a vida está longe de um relacionamento profundo com Jesus. Então, primeira coisa, você precisa estar plantado junto às águas de descanso. Jesus diz lá em João 6, olha, quem beber da minha água nunca mais terá sede. João capítulo 4, aquela mulher fala lá, Senhor, então me dá sempre dessa água. João 6 ele fala que ele é o sangue, o pão da vida. Em João 4 ele fala que ele é a água da vida. E a mulher fala, então me dá sempre dessa água, para que eu nunca mais tenha que vir aqui beber. Jesus fala, eu vou te dar, então vai lá, chama seu marido. Ele está dizendo, vamos arrumar as coisas da sua vida. Eu quero te dar dessa água, mas vamos arrumar as coisas. Fecha as portas do pecado. Fecha as portas das coisas erradas. Começa a fazer o que é certo. Vive na minha presença. Dependa de mim. Tem relacionamento comigo. A Bíblia fala que aquela mulher, a partir daquele dia, nunca mais foi a mesma. Acabou os problemas dela. Acabou, não acabou? Acabou. Ela diz que ela sai tão alegre que ela fala, rapaz, não quer saber de cântaro não. Pá, dá uma bica no cântaro. Joga longe. E sai correndo, vai lá na cidade e fala, olha, eu encontrei o Salvador. Ele tem falado tudo que eu tenho feito. Ele é o Cristo, vamos lá. E a Bíblia fala que ela traz uma cidade inteira para ouvir falar de Jesus. Ora, muitas vezes para ganhar uma alma a gente fica... Ela ganhou uma cidade. Mas sabe por quê? Porque ela estava cheia da água da vida. Quem está cheio da água da vida, irmãos, não tem tempo ruim. Quem está cheio da água da vida não tem tempo complicado. Quem está cheio da água da vida, nada é problema, porque ele sabe que o Senhor que resolve todos os problemas, o Deus do impossível é com ele. Quem está cheio da água da vida, ele tem sempre a alegria de Deus nos seus lábios. Por quê? Porque ele sabe que a alegria do Senhor é a nossa força. Ora, irmãos, rompe com essa falsa espiritualidade. Tem gente que acha que ser espiritual é ser triste. O que foi, irmão? Sou espiritual. Você está diferente. É porque eu sou espiritual, não me toques. Nem chegue perto. Olha a minha áurea espiritual. Peraí. Eu fico pensando os discípulos. Jesus está lá e eu fico pensando os meninos puxando o cabelo de Jesus e puxando a orelha, porque Jesus era bonito, mas eu penso que ele tinha um narigão, né? Lá aquele homem lá judeu, né? Tem um nariz meio grande. Aí os meninos ficavam lá e olhando e tal. E os meninos, aí os discípulos, show, Jesus, ei, para. Manda embora esses meninos. Não, dos tais é o reino dos céus. Pode vir mais. É gente alegre. Eu fico pressionado, olha para o seu irmão e falo, você tem que gostar de menino, meu filho. Digo para o seu irmão, você tem que gostar de criança. Você tem que gostar de menino, irmãos. Olha, eu vou dizer uma coisa séria. Há um termômetro espiritual em nós. Esse menino gosta de você. Criança gosta de você. Criança tem que gostar de você. Se criança não gostar de você, é que está vendo a coisa ruim de sua vida. Não, brincadeira. Brincadeira.
Mas irmãos, é natural, escuta, quando você está cheio da presença de Deus, você vai atrair as pessoas para perto de você. E você atrai criança, porque criança é sensível, pura e não tem maldade. Por isso que atrai criança. Quem está cheio de Deus atrai criança. Então você quer restaurar essa sequidão? Gaste tempo com Deus. Esteja plantado junto às águas de descanso. Se relacione com Jesus. Viva com Ele, gaste muito tempo na palavra, ore, busque a Deus, jejue, se relacione com Ele. Isso vai ser o caminho para começar a restaurar a sua sequidão espiritual. Não tem como ter água se eu não vou na fonte. Não tem como ter água se eu não estou bebendo da água. Ele é a água. Mas nós nunca teremos a água se não formos até onde a água está, querido. Se nós queremos ser diferentes em Deus, precisamos aprender a gastar muito tempo com Deus, a viver na presença de Deus, a se relacionar muito com Deus, a derramar um coração na presença de Deus e dizer para Deus: daqui eu não saio enquanto o Senhor não falar comigo. Interessante quando Moisés fala com Deus assim: olha, Moisés, esse povo é um povo de dura serviço, esse povo é muito rebelde, Moisés. A partir de hoje, Moisés, você pode ir com esse povo, porque eu não vou mais. Moisés falou: vou nada. Vou nada, Deus. Vou dizer uma coisa para o Senhor: olha, daqui eu não saio se o Senhor não for conosco. Você é capaz de dizer isso para Deus? Senhor, eu não me movo se o Senhor não for comigo. Senhor, eu não faço se o Senhor não fizer comigo. Senhor, eu não falo se o Senhor não falar por mim. Senhor, eu não movo se o Senhor não se mover comigo. Senhor, eu só vou dar passos adiante se o Senhor for dando passos junto comigo, porque eu não quero andar mais essa vida solitária. Eu quero andar com o Senhor Jesus todos os dias da minha vida. A Bíblia diz, irmãos, eis o problema talvez sério na vida de muita gente. A Bíblia diz que Enoque andou tanto com Deus. Está no livro de Gênesis. A Bíblia diz que Enoque andou tanto com Deus que houve um dia que Enoque já não era. Sumiu. Desapareceu. Tem gente que é o contrário. Ele começa a andar com Deus, aí ele começa: olha, agora eu sou espiritual. Olha, hoje vai cair poder, porque eu cheguei. Você não é nada, meu filho. Mas ele acha, quantos cantores aí fora, quantas pessoas estão achando que ele é alguma coisa. Não é nada, meu filho. Quem é tudo em nós é o Senhor. É a presença dEle. Por isso que sem Ele nós não somos nada. Nada. Essa semana eu estava conversando com uma pessoa, e ele estava me falando a respeito de uma pessoa que eles encontraram morta, depois de 3 dias afogado. E aí fizeram lá, arrumaram para enterrar, sepultá-lo. E aí, quando foi, eles queriam sepultá-lo até o outro dia pela manhã, isso foi à noite. Mas quando foi dando ali por volta de meia-noite, veio lá uma ordem: olha, vamos enterrar urgente. Por quê? Porque está fedendo muito. Aí ele falou para mim: olha, pastor, o homem não é nada. Eu falei: mas agora você ficou sabendo disso? Querido, dizer uma coisa para você: sem Deus nós não somos nada. Por isso que não adianta você achar e eu achar, nós acharmos que eu faço sucesso, que você faz sucesso. Ninguém faz sucesso, querido. Quem faz sucesso é o Senhor em nós, porque a glória é dEle. Mas isso só será real em nós se nós tivermos relacionamento com Ele, vivermos com Ele, ter intimidade com Ele. Quanto tempo talvez que você não ouve a voz de Deus? Quanto tempo que você não tem uma direção clara de Deus no seu coração? Quanto tempo talvez, querido, que você já não sente mais a presença de Deus no seu espírito? Você só tornou um mecânico, um religioso, que vem para a igreja e sabe fazer tudo como o ritual manda, mas não tem presença. E se não tem presença, isso é vazio, isso é oco e isso é fermento dos fariseus. Por isso é tão importante, primeiro, querido, que eu e você tenhamos relacionamento com Jesus. Eu posso saber discipular, irmãos, eu posso saber aconselhar, eu posso saber liderar, eu posso saber pregar, eu posso saber fazer um monte de coisa, mas eu posso até fazer um monte de coisa, mas se eu faço isso sem Deus, isso não é nada, porque isso não vai produzir mudança nenhuma na sua vida, isso não vai produzir transformação na vida de ninguém. Mas se eu falo um A cheio da presença de Deus, isso é tudo, porque esse A cheio da presença de Deus pode mudar a história da sua vida e da minha vida. Por isso é tão importante que nós estejamos plantados junto às águas de descanso, que é o próprio Senhor Jesus. Esses dias eu estava lendo a Bíblia e estudando a palavra, e no meio do estudo o Senhor falou comigo: para. Eu ouvi a voz de Deus: para.
E eu fiquei pensando, por que Deus mandou eu parar? Estou fazendo algo nobre. E eu comecei a orar e falar com Deus. E o Senhor falou, para de estudar do jeito que você está estudando. Porque você está estudando para pregar. Mas eu gostaria que você estudasse para eu falar com você. Irmãos. Aí eu parei tudo. Outro dia, estava ouvindo testemunho de um irmão tão precioso, irmão, um testemunho tão tremendo. Ele estava orando, tirando o tempo dele de oração. E ele orou mais de uma hora, ele contando. Mais de uma hora. Quando ele terminou de orar, o Senhor falou com ele, mas você já vai? Ele conta isso muito claramente. Aí ele falou para o Senhor, Senhor, já orei mais de uma hora, falei com o Senhor hoje. Aí ele falou, você falou, mas agora eu quero falar. Aí ele disse que o Senhor falou com ele, põe uma música, ajoelha e fica quieto. E ele pôs uma música, ajoelhou e ficou quieto. E ele disse que nem viu as horas passar, irmãos. E foi mais de 3 horas, só o Espírito Santo ministrando no seu coração. Consegue fazer isso, irmãos? Consegue estar debaixo dessa graça? Que é o momento que você não fala nada, mas só Ele fala com você. Que é o momento que você não pede nada, mas só Ele derrama graça ao seu coração, derrama presença no seu coração. Quando você sai de um quarto, depois de uma experiência dessa, querido, você não é mais. Aí você pode dizer que você não é mais o mesmo. Porque na verdade algo sobrenatural tocou sua vida. Então você precisa ter um desejo no seu coração. Eu quero viver com Ele. Eu quero caminhar com Ele. Irmãos, eu acredito que vários dos discípulos eram casados. Eu acredito. Mas vários deles, irmãos, não é que tenha separado da mulher. Mas eles falaram, olha mulher, você vai me entender. Eu tenho um propósito maior agora, você vai me entender. Vai cuidando desses meninos aí para mim. Vai dando um jeito aí. Porque eu preciso me envolver com o reino de Deus. Isso não quer dizer que tem que abandonar, não é isso, irmãos. Não é esse o princípio. Mas é o princípio que você precisa entender. Você e a sua casa precisam se envolver com uma vida com Jesus. Isso não pode, irmãos, viver aquela realidade sustentado no outro. Porque tem mulheres que acham que porque o homem é espiritual está tudo resolvido. O inverso também é falso. Porque tem mulheres que acham que o homem é espiritual ou a mulher é espiritual, está tudo resolvido. Não é um equívoco você pensar assim. A vida espiritual ela é individual. O relacionamento é individual. O que Deus vai falar com você. O que Deus vai ministrar no seu coração. Por isso é tão importante cada um de nós individualmente termos relacionamento com Jesus. Segunda coisa, estamos encerrando, segundo e último, para você ter a sequidão molhada, encharcada por Deus, é tão importante que você ande na luz com o seu líder espiritual. Por quê, irmãos? Lá no livro de Hebreus, que nós acabamos de ler, capítulo 3, a Bíblia diz assim: cuidado que não haja em vós um perverso coração que vos afaste de Deus, e que o pecado, ele está falando tão claramente sobre o pecado. E a Bíblia diz lá no livro de Tiago, capítulo 1, verso 16, o quê? Capítulo 5, verso 16, o quê? Confessar os seus pecados a Deus para ser perdoado, mas compartilhar com seu líder para você ser curado. Quantos de nós, irmãos, estamos com o coração empedernido, duro, fechado, porque nós não tem a vida em nós transparência. Primeira coisa, deixa eu dizer desse ponto aqui, se você está numa sequidão espiritual, vou te dizer uma coisa muito séria, você precisa de ajuda. Porque toda pessoa que está doente, o que ele precisa, irmãos? De remédio, de médico, de uma consulta, de um diagnóstico. E consequentemente, depois do diagnóstico vem a receita. E com a receita vem o remédio. E com o remédio vem a restauração da sua saúde. Se você está seco espiritual, o que lhe é necessário? Você ter alguém que vai ser como um médico depois de Cristo na sua vida. Que é aquela pessoa que você vai abrir seu coração, que você vai ser transparente. E você vai dizer, olha, eu preciso que você me ajude a sair desse estado espiritual que eu estou. Olha, irmãos, há estado espiritual que nós vamos entrando neles, que você só sai se tiver gente muito próxima de você, orando com você, com imposição de mãos, ministrando mesmo sobre a sua vida, talvez até fazendo uma campanha com você espiritual, de oração por um tempo, para você sair dessa sequidão espiritual, dessa mornidão espiritual, porque a Bíblia diz no Apocalipse que o morno, Jesus está a ponto de vomitá-los.
Talvez seja necessário você procurar o seu líder e dizer: olha, eu preciso de uma campanha espiritual. Toda semana eu preciso que você vá lá em casa orar comigo, pelo menos uns 20 minutos, meia hora lá orando comigo, ministrando sobre a minha vida, impondo as mãos sobre a minha cabeça, me abençoando, profetizando, liberando a palavra de vitória, de restauração, transformação, porque eu não quero viver nessa sequidão espiritual. Mas é tão importante, irmãos, que você reconheça a sequidão, porque na verdade, aparentemente, está todo mundo encharcado, mas na prática, nem todos estão. Por isso é tão importante que você procure o seu líder e diga para ele: olha, eu estou debaixo de uma sequidão espiritual, e eu quero ser encharcado pela água que vem do trono de Deus. Mas eu só posso ser encharcado se você for instrumento de Deus para impor as mãos sobre a minha vida e restaurar a minha identidade, a minha unção e a água que vem do trono de Deus sobre a minha vida. Isso é importante, irmãos. Vou dizer uma coisa: quem oculta não muda de vida. Quem camufla não volta a ser o que Deus um dia chamou ele para ser. Mas quem é transparente tem a sua vida restaurada e vai viver os sonhos de Deus. Por isso foi tão importante, quero terminar dizendo isso, foi tão importante Jesus ir lá em Pedro. Jesus poderia ter ressuscitado e ter ido embora. Ou Jesus poderia ter ressuscitado e falado para Pedro: olha, Pedro, sou eu, está me vendo? Eu estou vendo Jesus, glória a Deus, o Senhor ressuscitou. Então Pedro, olha, cuide das minhas ovelhas, apacente os meus cordeiros, pastoreie as minhas ovelhas. Jesus poderia ter feito só isso. Mas o que Jesus fez? Jesus tratou com cada área da vida de Pedro. Pedro não negou 3 vezes. Jesus pergunta para ele 3 vezes: tu me amas, Pedro? Por que Jesus fez isso? Porque Jesus queria restaurar aquela sequidão, destruir aquela sequidão e trazer sobre a vida de Pedro um encharcar da glória de Deus. É tão importante que, se você quer voltar a ser, ou se você ainda não é, ou se você quer ser aquilo que Deus te chamou para ser, é tão importante você ter alguém que possa falar na sua vida. Mas é você que tem que concluir isso. É você que tem que concluir o processo. Porque Jesus pergunta para Pedro: tu me amas? Amo. Tu me amas? Amo. Tu me amas? Aí ele entendeu, a ficha caiu. Senhor, tu sabes de todas as coisas. Não adianta você esconder. O Senhor sabe de todas as coisas. Amém, irmãos? Vamos ficar de pé no nome de Jesus.